Pessoal, Rui Alves da Quineia, gestor dos multimercados, vim falar com vocês hoje sobre o mês de setembro e a performance dos nossos fundos. Deixa eu dizer, tudo que eu vou falar aqui está na nossa carta do mês, o Redescobrimento do Brasil, que vai estar no nosso blog logo no começo desse mês. Tá? O que a gente está falando ali? Da nossa preferência por ativos brasileiros, locais, em relação a ativos internacionais durante esse ano. Fato que a gente mencionou desde a primeira carta do ano, que foi Davi Golizo, uma carta que a gente fez em dezembro de 2021, que a gente falava que os ativos brasileiros poderiam outperformar os ativos internacionais esse ano, e isso tem ocorrido, e a gente ainda tem essa expectativa para o restante do ano e começo do ano que vem. Por que a gente está falando isso? Porque se a gente olhar o que está acontecendo no mundo, o Brasil, de modo geral, nos parece uma geografia mais organizada do que as geografias como, por exemplo, a Europa, que a gente descreve na carta. Por exemplo, nossa posição de crescimento, nossa posição de dependência energética, nossa posição de dependência externa de conta corrente, nos parece muito mais sólida, por exemplo, do que está ocorrendo no velho continente. Tá? E os ativos de risco no Brasil, elas têm valuation muito comprimidas. Qualquer processo, qualquer novo governo que venha com o mínimo de comprometimento fiscal, e nesse sentido muito interessante assistir o nosso Café com Quineia, com Mansueto Almeida, onde a gente fala muito da necessidade de responsabilidade fiscal, mas se o próximo governo agora vier com comprometimento razoável de responsabilidade fiscal, a gente pode considerar que deva haver uma descompressão nos ativos de risco, no preço dos ativos de risco no Brasil, e com fundamentos hoje mais sólidos no relativo em relação a outros emergentes, e podemos dizer também em relação ao continente europeu, por exemplo, e talvez o asiático também, a gente acha que o Brasil pode ter aí um bom momento, no mínimo, um bom momento relativo. A segunda coisa que a gente comenta na carta é o que aconteceu na Europa nesse mês, tá? Que foi realmente muito difícil, principalmente se olha o que aconteceu no Reino Unido. A situação da Europa é simples, você tem um processo de aumento de custo energético, esse aumento de custo energético tem que ser pago por alguém, tá? Seja o consumidor final, seja o governo, mas alguém tem que arcar com essa conta. E, por exemplo, pega o caso do Reino Unido. O Reino Unido decidiu que quem vai arcar essa conta é o governo, resolveu fazer um pacote fiscal, o pacote não foi bem recebido, perdeu o controle das taxas longas na economia, perdeu o controle da moeda, e a Europa hoje olha, por exemplo, do Reino Unido e diz como é que, na verdade, eu vou arrumar a minha casa, né? A verdade é que esse custo energético europeu custa mais ou menos aí 4, 5% do PIB para alguns países, e esse custo não é trivial de ser alocado e está gerando, deve gerar, tá, um processo recessivo do inverno. Mas a gente fala muito disso na carta, fala até se nós consideramos, por exemplo, se a Europa pode ou não passar o inverno com o corte do gás russo. Tá? Eu vou deixar essa resposta para vocês lerem a carta, mas vou dar uma dica aqui. Consegue, mas vai ter um custo econômico muito alto a ser pago. Lê a nossa carta, tá? E muito obrigado.